É por essa razão que muitas vezes as pessoas não conseguem desenvolver a paciência que elas precisam. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa 5ª temporada do Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de um tema que afeta todos nós, que é a paciência. Vamos falar a verdade. Muitas vezes nós nos encontramos naquela situação que a gente diz assim: eu preciso ter mais paciência. Ou então, se não é com a gente pode até olhar para outra pessoa e fazer: mas fulano precisava tanto de ter mais paciência. E vamos encarar a verdade. Embora a gente entenda que precise da paciência, embora a gente reconheça que essa virtude ela é importante, nem sempre a gente consegue ter a dose adequada de paciência. Muitas vezes as situações do dia a dia, as demandas que as pessoas nos apresentam, as circunstâncias diversas, nos levam a estados de irritação, estados às vezes até que a gente perde um pouquinho as estribeiras, como se diz no linguajar popular, e acabamos fazendo uma coisa que depois a gente se arrepende. O problema da ausência de paciência é que ela nos leva a tomar algumas atitudes, algumas posturas, que depois, quando a gente olha para trás, a gente pensa assim: poxa, mas se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, isso não teria acontecido. Pode ser numa conversa. Às vezes você está numa conversa com um familiar, com um colega de trabalho, e ok, é uma conversa tensa, difícil, mas pela ausência da paciência, aquela conversa acaba seguindo um caminho inadequado e de repente o que poderia ser algo até agradável vira uma situação de conflito e às vezes até de agressões. Então, a paciência é necessária, mas nem sempre nós entendemos como utilizá-la, nem sempre a gente consegue fazer com que essa virtude esteja presente na nossa vida. E por que isso acontece? A razão pela qual nós não conseguimos muitas vezes ter a paciência esperada é que a gente não entende muito bem o que significa essa virtude. Isso porque, quando a gente usa a palavra paciência no cotidiano, normalmente o que vem na nossa cabeça? Esperar, aguardar, se resignar. E ok, isso está parcialmente correto. Só que existe um outro elemento que, se não estiver consciente, se não estiver presente, fica muito difícil a gente esperar, fica muito difícil a gente aguardar, fica muito difícil a gente se resignar. E esse elemento é aquilo pelo qual nós esperamos. Porque, vamos lá, qual é a finalidade de se ter paciência? Se você está numa determinada situação, por que você vai ter paciência? Se isso não estiver claro, se essa finalidade não estiver na sua cabeça, vai ser muito difícil que você desenvolva essa paciência, que você aplique ela na situação específica. Porque esperar para quê? Aguardar para quê? Se resignar para quê? Se o seu cérebro, se a sua mente não encontra uma razão para aquela atitude, é muito mais fácil você utilizar outras posturas. Agora, quando a gente começa a ter claro na nossa cabeça o porquê de ter paciência, fica mais fácil da gente empregá-la no cotidiano das nossas vidas. Vamos levar para o campo prático. Você está encontrando uma pessoa da família que você não vê há algum tempo, às vezes aqueles almoços de domingo, e a conversa ali vai se desenvolvendo. De repente a pessoa fala uma coisa que você não gostou, emite uma opinião contrária à sua e dá aquele acesso súbito de raiva. Nesse momento, vem na cabeça da gente: nossa, não, vou ter um pouco mais de paciência. Mas se a gente fica só até aí, existe uma chance muito grande da gente não conseguir acessar o nível de paciência adequado. Por outro lado, se a gente traz na nossa mente o seguinte: não, olha, eu estou aqui porque eu gosto dessa pessoa, eu quero interagir bem com ela, eu quero que esse momento seja um momento agradável, por isso eu vou ter um pouquinho de paciência. Às vezes você está no trabalho e alguém te apresenta uma circunstância, uma situação, uma demanda que te tira do sério.
E aí vem aquele ímpeto interno, às vezes de irritação, e a paciência é convocada. Mas se a gente falar assim, não, vou ter que ter paciência, muitas vezes a gente pode fracassar. Mas se a gente se lembra de, não, espera um pouquinho, essa pessoa pode estar irritada, eu posso não ter entendido, talvez eu esteja muito ocupado e tenso, e a razão de eu estar assim, um pouco impaciente seja isso. Então, eu vou ter um pouquinho de paciência para poder entender melhor a situação. É outra coisa muito, muito diferente. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe paciência sem o entendimento da finalidade. O que nos levaria a refletir que não existe paciência sem esperança. Não existe paciência sem a gente ter esse sentimento junto com ela de que algo de melhor pode advir daquela expressão da nossa paciência, da nossa resignação, do aguardar. Por isso, paciência e esperança caminham juntos. Um outro elemento importante quando a gente se refere à paciência é que em algumas situações não basta simplesmente a gente aguardar as coisas acontecerem. Imagina, por exemplo, que uma pessoa vai para a cozinha, está fazendo um bolo, as donas de casa entendem isso, ok, você prepara os ingredientes, coloca na forma, aquece o forno, leva para lá, marca o tempo, mas você pode assim simplesmente, principalmente quando é a primeira vez que a gente vai fazer, de repente a forma é nova, o forno é novo, a receita é diferente, dá para a gente simplesmente largar aquele negócio para lá e voltar em algumas horas depois? Obviamente que não. Enquanto a gente tem paciência esperando o bolo ficar assado, a gente tem que, dar uma olhada de vez em quando. As coisas estão indo da forma adequada? Não dá para acelerar. Não adianta aumentar a temperatura do forno, porque isso não vai fazer com que ele asse mais depressa. Ele vai simplesmente queimar. Mas é importante a gente estar atento. A gente verificar o que eu tenho que fazer durante aquele período em que eu estou aguardando acontecer o resultado que eu espero. E isso é uma coisa importante para a gente aplicar, sobretudo nas nossas relações mais complexas, nas nossas relações afetivas, em relação a nós mesmos, em mudança de comportamento, em relação às circunstâncias do dia a dia, que às vezes demandam que a gente pense um pouquinho mais longe. Então, além da paciência demandar esperança, ela não significa inação ou paralisia. Paciência também nos pede fazer a coisa certa. O agricultor sabe disso. Não basta plantar a semente e largar ela lá. Ele vai ter que, de vez em quando, aguar a semente, adubar a semente. De repente o clima mudou um pouquinho, ele vai ter que proteger a planta nascente. Então a paciência não é sinônimo de inação, mas de uma atenção ao que nós podemos fazer enquanto os resultados esperados ainda não vêm e estão sendo produzidos por outras coisas, pela natureza, pelas outras pessoas, por Deus. Quando a gente entende esses dois aspectos da paciência, ou seja, que ela está relacionada à finalidade e que ela não é sinônimo de inação, fica muito mais fácil de empregarmos essa virtude tão importante, tão necessária nos nossos dias atuais, talvez como não foi necessário em nenhum momento da história de maneira tão intensa, porque a paciência é a arte de saber fazer a sua parte com esperança de que o melhor vai surgir. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 28 a 29, e nos diz: A terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. Emmanuel intitula o seu comentário Paciência e Esperança. Quem fala de paciência se refere à esperança. À vista disso, paciência quer dizer saber esperar. Nesse sentido, é justo recorrermos à inesquecível lição evangélica. Primeiro a semente lançada à terra, depois a flor na ramaria, em seguida a formação da espiga e logo após o grão surgindo na espiga, assegurando a colheita. Não te retires da calma construtiva na tarefa que o mundo te deu a realizar.
todas as forças da natureza aguardam com paciência as realizações às quais se destinam. O fio d'água de uma nascente incorpora-se a outro formando a fonte, e a fonte desce para o rio que a depõe na grandeza do mar. O tronco suscetível de auxiliar ao homem na construção da própria moradia não se faz de um momento para outro. O carvão é transformado em diamante no curso de milênios, sob a ação constante dos agentes químicos do solo. Se acalentas algum plano de felicidade, se aspiras a conquistar o conhecimento superior, se anseias obter a compreensão de um ente amado, ou se desejas a recuperação de um ente querido, trabalha e serve sempre na direção do alvo por atingir, sem desânimo e sem precipitação, contando com Deus, porque as leis divinas, para te garantirem a concretização desse ou daquele propósito em matéria de execução do bem, apenas te solicitam saber esperar. Uma bela página de Emmanuel, nos lembrando dessa correlação entre paciência e esperança. E o desafio de hoje, a proposta para levarmos para o nosso cotidiano, a reflexão, a lição e o versículo, é que a gente exercite a paciência, mas com esse grau adicional de maturidade. De repente pode ser no ambiente de trabalho, social, na família, ou às vezes até com você mesmo. A gente às vezes precisa ter paciência conosco. A gente exercitar essa virtude, mas com essa compreensão. Qual é o objetivo que eu estou almejando? O que eu estou buscando? Eu estou nessa conversa com meu filho, com meu esposo, com a minha esposa, com meu familiar, e o que eu quero dessa conversa? E se em determinado momento a gente sentir que precisa ter paciência, vamos nos lembrar de que a paciência é exatamente o que nos habilitará à conquista daquilo que nós estamos buscando. Que você tenha uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!